Olá, querido aluno, aluna, amigo, amiga, apreciadores do mundo do bar e das bebidas. Eu sou Marcelo Reis, da Escola do Entretenimento, e essa é mais uma videoaula sobre o fantástico mundo do bar e das bebidas para quem quer ser bartender. Nesta videoaula eu vou falar sobre o cardápio, a importância desse instrumento para você vender e para você trabalhar, valorizar a imagem do seu bar. Quer saber, quer aprender como montar um cardápio eficiente e vendedor? Então, se liga e assiste o vídeo. Qual a primeira coisa que você faz quando chega num bar? É claro, você vai pedir o cardápio. Vai ver a lista de opções que o bar oferece. Por aí então já dá para você ter uma ideia da importância desse instrumento, dessa lista de produtos que nós chamamos cardápio. Então, primeiro, vamos explicar direitinho o que é cardápio e qual a diferença entre outros nomes que você com certeza conhece e já ouviu falar: menu e carta. Muito bem, o cardápio é uma lista de opções que bares e restaurantes oferecem para que os clientes possam ver e escolher. E qual a diferença para menu e carta? Muito bem, menu é uma palavra, um termo internacionalmente conhecido, utilizado também para uma lista de opções. Agora, não apenas em bares e restaurantes. Por exemplo, você pode ter um menu em um website na internet com a lista de páginas que esse website tem. Aqui no Brasil, o termo menu é utilizado na gastronomia para designar uma lista de itens que serão oferecidos em um evento, em um jantar, por exemplo. Então, é uma lista pequena e definida, onde as pessoas têm ali poucas opções de escolha. Essa é a forma correta de utilizar o termo menu. Portanto, menu não se encaixa muito bem quando é uma lista grande apresentada num bar ou num restaurante, ou seja, num estabelecimento comercial. Nesse caso, o termo correto, o melhor termo é exatamente o termo cardápio. Agora, o que é uma carta? Uma carta é uma lista complementar, normalmente de uma categoria específica que possui muitas opções. Então, por exemplo, você pode ter uma carta de cervejas, você pode ter uma carta de vinhos, você pode ter uma carta de drinks. E a carta, então, é um complemento, é uma lista complementar do cardápio. Agora, vamos começar a aprender como fazer um cardápio eficiente. Primeiro, é importante dizer o que é obrigatório, o que você não pode deixar de colocar em um cardápio. É evidente que a primeira coisa, é claro, são todos os seus produtos, o nome dos itens que você oferece no seu bar. A segunda coisa, é claro, você tem que ter ali uma pequena descrição muito sucinta, bastante objetiva do que é aquele item, do que é aquele produto, principalmente com detalhes como a quantidade. No caso, por exemplo, de uma porção, você tem que dizer quantas unidades vem naquela porção. Se for, por exemplo, uma garrafa de cerveja, quantos ml ela tem? Ela é de 600 ml? Ela é de 330 ml? Então, você tem que dar essa informação para o cliente.
É claro, depois dessa informação vem o preço do produto. Muita gente pensa que o preço é a coisa mais importante do cardápio e ele deve ser destacado porque os clientes vão escolher muito o que vão consumir em função do preço. Mas estudos já mostram que as pessoas não fazem suas escolhas apenas pelo preço. Elas fazem suas escolhas pela expectativa que elas têm de terem uma boa experiência experimentando, consumindo aquele produto. Então, se no teu cardápio você trabalha uma descrição motivadora, faz com que as pessoas tenham vontade de experimentar aquele produto, o preço pode ser até um item secundário. Então, a recomendação é que você não destaque muito o preço. E principalmente, não utilize R cifrão e nem o cifrão sozinho, porque pesquisas também já mostraram que as pessoas associam esse símbolo, o R cifrão e o cifrão, a alguma coisa que elas imaginam ter um valor muito elevado, muito caro. Então, destacar o preço nos cardápios nem sempre é um bom negócio. O ideal é que você deixe o preço legível, claro, mas sem muito destaque, e que você valorize a descrição do produto, fazendo com que as pessoas tenham vontade de consumir aquele item. Outra coisa muito importante é a organização do cardápio. O cardápio precisa ser bem organizado para facilitar a busca, para facilitar que o cliente encontre o que ele quer ali. Então, você precisa definir algumas categorias para você dividir e dessa forma organizar os produtos ali no teu cardápio. Existem algumas categorias básicas. Claro, as primeiras são dividir os produtos entre comidas e bebidas. Você pode também fazer subcategorias de cada uma dessas categorias básicas. Então, por exemplo, na categoria de bebidas, você pode ter subcategorias, como por exemplo, cervejas, vinhos, coquetéis, destilados, refrigerantes, entre outras subcategorias. Na categoria de comidas, você pode ter, por exemplo, subcategorias com os pratos mais procurados, mais conhecidos, como por exemplo, massas, peixes, carnes, aves. Agora, as categorias, elas não precisam ser rígidas, elas podem variar de bar para bar, de estabelecimento para estabelecimento, conforme o perfil do público e também o perfil do próprio estabelecimento. Então, se o teu bar tem foco em algum tipo de produto, por exemplo, se o teu bar tem foco em cervejas artesanais, é claro que você vai colocar logo de cara, como os primeiros itens do teu cardápio, as cervejas, evidente. Se o teu bar, por exemplo, é um bar de coquetéis, você vai destacar a tua lista de coquetéis, a tua categoria de coquetéis. Então, você vai montar e organizar o seu cardápio muito em função do seu estilo de bar, do que você vende e do seu perfil de público. Outra coisa muito importante também é que você pode colocar no seu cardápio algumas informações complementares que vão ajudar na construção da imagem do seu estabelecimento. Você pode, por exemplo, colocar uma pequena biografia do chefe ou do bartender, ou mesmo do dono, contando um pouquinho da história. Você pode também colocar algumas curiosidades sobre o seu bar, algumas características importantes que vão fazer com que o cliente participe mais, sinta melhor aquela experiência que você pretende oferecer para ele. Por fim, uma coisa muito importante que você precisa ter nos cardápios e que atualmente está sendo cada vez mais exigido são informações de cunho nutricional.
É importante você, por exemplo, colocar nos cardápios quantas calorias aquele produto possui, para ajudar pessoas que estão, por exemplo, de dieta a fazerem as suas escolhas. Outra coisa importante também é colocar algumas coisas como harmonização. Por exemplo, esse produto combina, harmoniza com qual outro? Isso ajuda muito a fazer uma espécie de uma venda casada, porque as pessoas elas vão querer beber alguma coisa e também pedir algum prato ou algum item da cozinha. E é claro que se você oferece uma possibilidade delas fazerem uma harmonização, se você recomenda que essa bebida combina melhor com esse prato, você vai estar ajudando muito o cliente a ter uma boa experiência. Então, colocar essas características, colocar essas informações complementares no cardápio é muito importante. Então, essas são algumas dicas básicas para você montar um cardápio eficiente. E claro, não esqueça do visual. O cardápio ele tem que ser de fácil leitura, ele não pode ter letras muito pequenas, porque os clientes vão ter que às vezes pegar o celular e usar a câmera para conseguir enxergar letras muito miúdas. Claro, se a iluminação do teu bar também não é muito clara, vai dificultar a leitura. Então, trabalhe sempre com letras um pouco maiores para facilitar a leitura por parte do cliente. Faça uma distribuição, uma diagramação bonita, utilize elementos gráficos que tenham a ver com a decoração, com a temática do seu bar. Claro, pense no nome dos produtos, dê nomes interessantes para cada item. Os nomes também estimulam muito as pessoas a escolherem determinados produtos. E por fim, pense em fazer um cardápio digital. Hoje, os cardápios impressos estão sendo gradativamente substituídos pelos cardápios digitais. E os cardápios digitais têm muitas vantagens. São aqueles cardápios que o cliente acessa através de um QR Code com o seu smartphone. E ele é levado para uma página onde, na internet, com a lista dos itens. É claro que o cardápio digital vai te possibilitar colocar muito mais informações sobre cada um dos produtos e vai te permitir também colocar fotos bonitas. Então, não esqueça disso. Produza fotos bonitas de cada um dos seus produtos. Isso vai ajudar muito nas vendas, vai ajudar muito a estimular o cliente a consumir, a comprar, a pedir aquele item do seu cardápio. E claro que o cardápio digital possibilita você colocar muito mais informações, possibilita você fazer uma interação com o seu cliente. Então, essas são as dicas principais para você montar um cardápio realmente matador, um cardápio que faça o serviço de vender bem, te auxilie a vender os produtos do seu bar e a criar uma imagem positiva. Agora, não esqueça de que é muito importante precificar bem, ou seja, colocar ali preços para cada item, preços que sejam justos, que não desestimulem as pessoas, mas que também não desvalorizem o produto, não reduza muito a sua margem de lucro. Então é claro que antes de fazer um cardápio, você precisa precificar os seus produtos. E a melhor forma de fazer isso é duas coisas. Primeiro, observe muito bem a concorrência, faça uma pesquisa, veja quanto que os seus concorrentes estão cobrando pelos itens similares que você vai vender no seu cardápio. Mas não se prenda muito a isso. Você pode fazer variações de preço para mais ou para menos. O importante é você fazer uma ficha técnica de cada item do seu cardápio. Uma ficha técnica
precisa, detalhada, para você poder saber qual é o custo real de produção de cada item do seu cardápio. Dessa forma, você vai poder criar o seu markup, que é a famosa margem de lucro que você pretende ter em cada item. E assim você vai chegar ao seu preço final. Então, mãos à obra, vá em frente, comece a montar o seu cardápio, mas não faça isso antes de fazer essa pesquisa de campo. Olhar os cardápios dos concorrentes, ver como eles fazem as categorizações, como eles fazem as descrições dos produtos e, principalmente, quanto estão cobrando por cada um deles. Gostou dessa videoaula? Então, faça nosso curso Quero Ser Bartender. Nesse curso, você vai aprender outras dicas valiosas de como montar um bom cardápio. Agora, você quer realmente aprender bem sobre isso? Faça o nosso curso de gestão de bar ou de mixologia. Nesses dois cursos você vai aprender a fazer cardápios realmente matadores para o seu negócio. Agora, claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana, videoaulas novas sobre o fantástico mundo do bar e das bebidas para quem quer ser bartender. Não deixe de dar o seu like no vídeo e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.